Dorival, tamanho da frustração, né, de fazer mais um grande jogo, como foi no domingo contra o líder do campeonato, hoje um jogo complicado, adversário também, Dorival, o que eu falei? Pô. Dorival, um adversário difícil hoje também, como que você avaliou aí esse resultado? E quando as pessoas falam, o Corinthians teve 8 gols anulados só nesse Campeonato Brasileiro, quando as pessoas falam, o Corinthians perdeu a força nos bastidores, você que é um cara vivido, um cara experiente, que leitura que você faz desse momento, os momentos polêmicos como os de hoje, e quando fala, pô, o Corinthians perdeu força nos bastidores, é correta essa afirmação, Dorival? Obrigado. Não, eu acho que nós não devemos pensar dessa maneira. Nós não queremos tirar proveito de nada e de ninguém. Nós somos a equipe com 14 decisões desfavoráveis do VAR. Nós tivemos hoje, infelizmente, mais uma situação absurda. Eu não sou de falar muito de arbitragem e não gosto de justificar resultados em cima, principalmente, de erros. Domingo nós tivemos um erro que foi visível, que todos nós acompanhamos, e eu não abri a boca. E aquele segundo gol acabou saindo dessa maneira. O grande problema é que hoje o Corinthians poderia ter pelo menos seguramente entre 7 e 10 pontos a mais na competição. Em razão dos muitos erros que vêm acontecendo, inclusive na partida de ida, Internacional e Corinthians. Esse mesmo árbitro, na partida com o Vasco, dando um pênalti absurdo a favor do Vasco nos momentos finais da partida, o Vasco encontrando o segundo gol. E agora uma decisão como essa. Rodrigo Pereira está de parabéns pela confusão que ele consegue. Ele deu 5 minutos de acréscimos. O lateral saiu, ele botou o apito na boca para encerrar a partida. Ele deixou a jogada prosseguir, mesmo já tendo encerrado a partida. Ele deixa a jogada prosseguir e depois, chamado pelo seu Gilberto Rodrigues, do VAR, ele consegue enxergar um pênalti daquela maneira, daquela forma, no último minuto da partida. Aliás, ele já tentou dar o gol, aquele gol que foi anulado pelo bandeirinha de linha naquele momento. Ele já nos obrigou a colocar a bola no centro do campo, porque ele estava procurando uma maneira, e acabou encontrando, de provocar aquilo que ele quis. Infelizmente, nós deixamos de fazer pontos aqui, seguimos um plano de jogo muito bem definido. Eu estou muito orgulhoso de ter visto a minha equipe lutando como nós lutamos no jogo com o Flamengo, dito inclusive pelo próprio Felipe Luiz, que nenhuma equipe do futebol brasileiro até esse momento tinha feito o que nós fizemos com o Flamengo na primeira etapa. E as colocações que eu percebi é que o Flamengo havia jogado mal. Não, ao contrário, o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians se comportou bem, o Corinthians teve personalidade, assim como nós encontramos o nosso resultado hoje e pouco sofremos. Nós estávamos com a bola em muitos momentos, assim como o Inter também a teve em muitos momentos. Não fomos pressionados em sentido nenhum e encontrávamos espaço dentro de uma condição natural. O jogo transcorreu com normalidade, um jogo simples, fácil de ser arbitrado e que infelizmente teve a interferência direta do senhor Gilberto Rodrigues, no VAR, e do senhor Rodrigo Pereira pela segunda vez contra o Corinthians, uma situação absurda, lamentável, e que a gente sai daqui, infelizmente, sem pontos importantes que nos dariam uma possibilidade já de estarmos numa condição bem melhor. Nós todos somos muito cobrados, treinadores, cobrados ao extremo em todos os sentidos, mas a gente percebe que em muitos momentos nós somos levados pela situação. E está na hora dessas responsabilidades serem divididas. A quem pertença a condição do erro, ele tem que assumir um pouco mais. Por quê? Porque no jogo do final de semana e no seguinte, eu estarei fora, com certeza, em razão do cartão que eu tomei, e ele tranquilamente estará arbitrando numa outra situação, criando uma nova confusão, com certeza, para mais 2 equipes do futebol brasileiro. É lamentável o que nós vimos aqui hoje. Dorival, boa noite. Boa noite. Gustavo Berton, ESPN. Aqui, claro que esse assunto da arbitragem tá latente, né? Você já falou, o presidente já falou também. E não gostaria de falar mais. Não, eu vou pro jogo, por isso que vou pro jogo. Okay. Porque eu achei que o Corinthians fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Onde você viu que
essa estratégia que você adotou hoje poderia ser eficiente contra o Internacional? O esquema com 3 zagueiros, jogos visivelmente nas costas dos laterais do Inter, principalmente do Bernabéu, onde sai o primeiro gol. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, o jogo que o Corinthians fez e que ainda no primeiro tempo poderia, por um detalhe, né, um pouquinho à frente talvez, não vou discutir com o VAR, enfim, mas poderia ter feito 2-0. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, o jogo que o Corinthians fez e essa estratégia. Eu acho que um plano de jogo que foi bem definido e principalmente muito bem executado pelos jogadores. Nós percebemos a formação do Inter, jogando, teoricamente, num sistema de losango, onde naturalmente nós teríamos os lados do campo para tentarmos explorar, e foi assim que aconteceu. Nós baixávamos um pouco mais os nossos 2 homens de lado, conseguimos boas saídas de bola, conseguimos um trabalho interessante de aproximação, de triangulações, e foi assim que nós, na inversão de jogada, nós fizemos o primeiro gol, uma situação que foi treinada, foi pontuada. Nós dizíamos que a jogada iniciando por um lado, com a inversão da bola na área adversária, nós teríamos uma possibilidade de conclusão. Assim encontramos o nosso primeiro gol, fizemos a jogada em velocidade, com trocas de passes, como já havia acontecido no final de semana anterior. Da mesma forma, fizemos o segundo gol, que foi anulado. Não discuto isso, mas eu acho que é lamentável a maneira como nós deixamos pontos aqui importantes que nos dariam já uma condição um pouco diferente no campeonato. Aliás, ao longo dessa semana toda, nós tivemos problemas no jogo do Sport, nós tivemos problemas no jogo do Flamengo, e agora acabamos tendo esse problema agravado, uma situação deselegante da comissão de arbitragem, os bandeiras muito bem na partida, mas infelizmente tanto o responsável pelo VAR quanto e principalmente o juiz condutor não tiveram a altura de um espetáculo que Inter e Corinthians proporcionaram. Dorival aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. Boa noite. Boa noite. Por que não manter a zaga titular, no qual entrou contra o Flamengo, né, Gustavo Henrique e Tchoca, a escolha pelo Kaká, e o Kaká tomou um amarelo na primeira etapa, porque permanecer com ele durante os 90 minutos? Obrigado. Pelo desgaste que o Tchoca teve, foi acima do normal. O que ele percorreu na partida, fatalmente ele teria muitas dificuldades no jogo de hoje. Mas tenho confiança no Kaká. Kaká também fez uma boa partida. Tomou o cartão amarelo no início, um fato natural, normal. Se comportou muito bem. Não vejo problemas nenhum, mas são 2 jogadores que vêm entrando, vêm dando conta do recado. Que uma sequência de jogos em sequência, com o desgaste que vem acontecendo, com a entrega que essa equipe vem tendo, se nós não mudarmos, não buscarmos estarmos com uma equipe com vigor em todos os momentos, nós teremos dificuldades. Alguns jogadores têm uma recuperação um pouco diferente, outros tiveram um desgaste muito alto. O Tchoca foi um deles. Aqui, Dorival, por favor. Retorno do Memphis e do Yuri, provavelmente, no jogo de sábado, na Neoquímica Arena, e mais uma vez o Guinegão muito bem por aqui. Queria que você explicasse um pouquinho se há a possibilidade de ter, já para o jogo de sábado, todos em algum momento no jogo. Como é que você pensa a utilização deles? Eu prefiro esperar, aguardar para ver a situação do Memphis primeiro. Yuri com certeza estará em condições, até porque ele teve afastado pelo cartão, e espero uma equipe recuperada para um jogo de tamanha importância. Tudo bem, Dorival? Boa noite, Pedro dos Santos, Rádio Galera. Atualmente o Corinthians ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, mas ainda tem a semifinal da Copa do Brasil para ser disputada em dezembro. Tu acredita que a Copa do Brasil hoje seria o caminho mais viável para a conquista do Corinthians, tendo em vista até o fato que tu já foi campeão 3 vezes nessa competição e tirou ambos as equipes da fila, seja o Santos, Flamengo e o São Paulo? Obrigado. Isso aí não tem nada a ver. Logicamente são conquistas importantes e que eu valorizo muito, mas não quer dizer que estejamos credenciados em razão desse aspecto. Nós teremos aí, ou temos um campeonato muito difícil que está sendo disputado, com certeza, por aquilo que a equipe vem produzindo, e não é de hoje. Nós merecíamos talvez uma posição um pouco melhor do que aqui estamos nesse instante. Nós deixamos muitos pontos pelo caminho, em razão de N fatos que aconteceram.
Estou aguardando aí o retorno da maioria dos jogadores que estão lesionados. Nós temos aí 4 jogadores que são muito importantes, né? Carrillo, Garro, Memphis, hoje Yuri, todos eles fora de combate, além de André, Charles, enfim, o nosso elenco já é enxuto, já é reduzido, nós temos dificuldades às vezes na montagem, inclusive de uma partida para outra, mas mesmo assim os jogadores estão dando uma resposta muito positiva em razão de muito treinamento que está acontecendo, de uma entrega total de todos eles, uma dedicação muito grande, e todos os que vão a campo vão sabendo e se adaptando a todas as mudanças que nós fazemos. É interessante, mas em cada jogo existem mudanças diretas e específicas que vêm nos dando possibilidades reais de resultados. Raras são as exceções em que nós não conseguimos, de repente, colocarmos em campo tudo aquilo que vem sendo programado, mas na grande maioria das vezes estou muito satisfeito com o retorno que esses jogadores têm dado, com o entendimento que tem acontecido, com as mudanças que temos feito no sistema, no nosso sistema, dentro das partidas, e tudo isso, talvez, em razão de tudo que vem sendo feito, talvez merecêssemos aí resultados um pouco melhores do que aquilo que temos nesse momento. Dorival, aqui, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Ainda sobre questões táticas, né? Hoje você entrou com 3 zagueiros e povoou o meio de campo, dominando durante boa parte do jogo as ações e controlando muito bem a equipe do Internacional que jogava em casa. Como é que foi o trabalho dessa estratégia? Se você pretende manter o time nessa formação diante do Mirassol? Olha, depende. Nós estudamos os adversários, mudamos com frequência a todo momento, quer seja de início, quer seja dentro das partidas. Isso tem acontecido em quase todas as partidas que temos disputado. Agora vamos focar em cima do Mirassol. Um detalhe importante, o Inter jogou um dia antes que a gente, a recuperação é muito diferente, 24 horas dá uma diferença brutal em relação à recuperação de uma equipe para outra. Mesmo assim, a equipe do Corinthians, não fosse os erros absurdos de hoje, nós teríamos tido aí uma sorte um pouco melhor em razão daquilo que produzimos, fizemos e de tudo que os jogadores estão entregando. Então, eu acho que continuarmos assim, estudando cada adversário a cada momento, alterando pequenos detalhes, os jogadores já se sentem ambientados e familiarizados com isso, buscando os nossos pontos, porque nós estamos percebendo que nessa competição parece que as coisas não estão acontecendo favoravelmente à nossa equipe, principalmente em se tratando de arbitragens que têm nos complicado sobremaneira, situação que nós já poderíamos ter adiantado um pouco mais e, em razão de erros aí sucessivos, tem nos tirado uma possibilidade real. Aqui, Dorival. Ezio Sadu, Sintonia Esportiva. Eu queria, até complementando a pergunta do meu companheiro aqui anterior, na questão da escalação, né? Você colocou o Hugo um pouquinho mais à frente na esquerda ali, o Angelélio ali um pouco atrás na esquerda, e a atuação do Vitinho também. Eu queria que você fizesse um pouco da análise do Vitinho e também do Hugo, porque são jogadores assim que viviam uma instabilidade. O Vitinho na ansiedade de fazer o primeiro gol e o Hugo na estabilidade de fazer uma boa partida, que acabou até surpreendendo, fazendo uma boa partida hoje, ambos. E se você me permitir uma segunda pergunta, em questão, né, da arbitragem, do VAR, tudo, o senhor falou em assumir responsabilidades do árbitro, né? A gente está vendo aqui, né, que simultaneamente está rolando a Copa Brasil Feminino, e eles estão implantando aquele sistema de FVS muito similar ao desafio do vôlei e do basquete, onde o árbitro, o VAR não atua, né, não chama o árbitro, e sim o técnico que pede quando se sentir incomodado, né, o desafio ali, né. Como que você vê essa situação também da tecnologia agora, tirando a responsabilidade do árbitro, se for aplicada também no futebol masculino, deixando essa responsabilidade para o técnico rever o lance e caber a arbitragem decidir se está certo ou está errado? Obrigado. Eu acredito que seria muito importante. Tudo que possa ser aproveitável em relação à tecnologia que está aí para ser desenvolvida, eu acho que é interessante. Ninguém quer tirar proveito de nada. Eu quero deixar isso bem claro. O Corinthians, e eu nunca fiquei aqui chiando em razão de arbitragens, mas temos tido muitos problemas e a de hoje foi estupim de uma situação que é muito desagradável. A confusão que foi gerada
pela arbitragem no dia de hoje, nos tira aí uma possibilidade real de estarmos numa outra situação dentro do Campeonato Brasileiro. E se somados a pontos que foram deixados, aumenta ainda mais essa condição. Vitinho e Hugo são dois jogadores, Vitinho está chegando, está praticamente se adaptando ao clube, ao grupo, já numa outra condição, nos ajudou muito no dia de hoje. O Hugo veio de uma lesão, de uma operação, é um garoto que eu acredito que ainda possa nos dar uma ótima resposta, fez uma partida muito boa, espero que ainda continue evoluindo, porque ele tem potencial para crescer, jogando do lado do campo, jogando por dentro, como já atuou, se não me falha a memória, contra o Fluminense, nos auxiliando também numa outra função que ele vem treinando e vem se adaptando com uma boa desenvoltura. Eu espero que ele continue crescendo, assim como o próprio Vitinho. Dorival, aqui, Matheus Quintino, Portal Meu Timão, boa noite. Aproveitando até um gancho de algo que você falou, de ter que mudar algumas peças para o time ter mais intensidade. Quando saiu a escalação, a gente percebeu que gerou muito barulho na torcida do Corinthians, porque quando tiver 3 dias para cada jogo, que acaba alternando bastante, então precisa de fato mudar esse elenco, não dá para ter uma continuidade? Obrigado. Olha, se você quiser ter vitalidade, se você quiser ter um time um pouco mais recuperado, você não tem como repetir essa equipe a todo momento. Eu cito a partida anterior. Nós tivemos a semana. O Flamengo teve um jogo na quinta-feira. Teve que trocar, correto? Não me lembro quantos nomes de uma partida para outra. Então não tem como. Nós estaremos em campo daqui a 2 dias e meio. 2 dias e meio. É um absurdo, mas nós estaremos em campo daqui a 2 dias e meio com uma viagem chegando hoje de madrugada. Nós estaremos no centro de treinamento às 4 da manhã. Vamos para o campo novamente para fazermos já iniciando uma recuperação aqui dentro dos vestiários. Então não tem como ser diferente, não tem. Não tem como você manter os mesmos jogadores de um momento para outro. São feitos testes todos os dias após e nos dias das partidas, para que a gente possa definir com um pouco mais de certeza aqueles que estarão em campo. Hoje de manhã nós estávamos fazendo os últimos testes dentro da fisiologia do clube, para que nós pudéssemos ter todos os resultados possíveis e as definições dentro daquilo que mudaríamos. Eu acho que todos vêm percebendo que os jogadores estão entrando treinados, condicionados àquilo que estão fazendo, conhecendo as suas funções e procurando executar. Eu volto a falar, o Corinthians hoje está numa posição que nos incomoda, porém deixamos pontos importantes em razão de muitos erros que aconteceram, muitos erros nossos que aconteceram, mas acima de tudo também o desempenho em paralelo não reflete aquilo que a equipe talvez tenha nesse momento. O Corinthians merecia ter nessa situação já uma pontuação um pouco diferente. Não digo que estaríamos entre os 5 ou 6 primeiros do campeonato, não, mas fatalmente entre a 7ª e a 10ª posição nós estaríamos em razão daquilo que vínhamos produzindo. Mas, infelizmente, os resultados não acontecendo. Gente, estou vindo aqui para falar sobre a questão da CBF, a questão dos árbitros, e o que está acontecendo quase todos os jogos. Erro contra o Corinthians, todo o trabalho que se realiza vai por água abaixo. Na minha opinião, o segundo gol, mesma linha, deram contra nós. Agora tem esse pênalti de última hora que ninguém empurrou ninguém. Dá para ver no que foi colocado pela imprensa, todo mundo está vendo que não existiu nada. Então, o que nós queremos é o seguinte, é seriedade para apitar os jogos do Corinthians. Todo jogo tem uma polêmica e sempre contra o Corinthians. Então, eu queria desabafar aqui com vocês, dizendo o seguinte, não dá para continuar assim. Todo o trabalho vai por água abaixo. Então, não adianta ficar cobrando o técnico, os jogadores, quando chega na hora ali, as coisas mudam. Esse pênalti de última hora aí não existiu. E eu quero deixar para vocês aqui também que o árbitro foi pressionado no meio do intervalo, e eu quero ver se vai se colocar na súmula também isso daí.
Então eu estou muito chateado, quero dizer para vocês que nós precisamos mudar isso. O Corinthians não pode, todo jogo, ser prejudicado. Então, treinam árbitros, preparam árbitros, chega na hora, acontece isso aí. Então, isso aí é só um desabafo meu, e eu queria que a CBF prestasse atenção, que evitasse que isso acontecesse. É difícil o trabalho ser realizado dessa forma. Bom, é só um desabafo que eu queria colocar para vocês.